Bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial, esse programa que é já há anos institucional da Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele, eu brinco com ele que ele é prata da casa, é ouro da casa, e a gente se encontra aqui toda sexta-feira. André Kepp, que prazer em te receber. Bom dia. Prazer é todo meu, eu me sinto muito, vou usar um termo assim, um pouquinho antigo, honrado. Ah, nem é tão antigo. Eu também estou honrada de ter você aqui para o nosso bate-papo, André Kepp, que está com a gente. Se a Vibe Mundial tem 30 anos, André Kepp está com a gente há 30 anos. Exatamente, desde o começo. Desde o comecinho, com toda essa história. Ou seja, você fez a tua carreira junto com, como comunicador da Vibe Mundial, né? Sim, exatamente. Eu estou aqui desde o começo, eu sou da primeira turma. Eu posso falar o nome do pessoal da primeira turma? Pode, lógico. Então, junto a primeira turma, Vibe Mundial, turma 1, quem era? Turma 1. Arnaldo Marques. Arnaldo Marques está com a gente. A nossa queridíssima Beth Frati. Beth Frati, um abraço pro Luiz. Tínhamos também uma que não permaneceu por tanto tempo, que foi a doutora Cleide, médica. Ah, não conheci a doutora Cleide. Mas ela começou conosco, ficou por algum tempo. E então nós tínhamos um horário. E era antes da Vibe Mundial, na rádio, olha as histórias. A Vibe Mundial está fazendo 30 anos, gente. Já fez esse ano. E o André vai aqui trazer um pouquinho das histórias pra gente. Então eu vou dizer como começou. Era outra rádio, né? Então, antes da Vibe Mundial, eu conheci a minha queridíssima amiga, já falei pra ela, eu já disse isso pra ela, que ela é minha melhor amiga. Claro, excetuando a minha esposa. Sim. Sim, mas que ela é minha melhor amiga, uma pessoa que sempre foi 1000% comigo. E aí essa primeira turma começou na Rádio Diário do Grande ABC, lá em São Bernardo. Depois viemos aqui para São Paulo, na Rádio Difusora, que funcionava aqui perto. Na Consolação? Na Consolação. E aí que depois se tornou Rádio Mundial. Antes era Mundial. Mas eu sou da primeira turma, então tinha um primeiro horário com todos esses profissionais, e depois é que vieram os demais, né? Então veio o Cotrim na sequência, e foi vindo outros profissionais maravilhosos, né? Todos são maravilhosos. Que coisa boa, né? É tão bom a gente poder saber disso. Essa semana eu fiz 23 anos de Vibe Mundial. Maravilha. Né? Foi exatamente agora no dia 1º. Aí a gente vai trazendo na memória, né? Quando eu entrei aqui, quando nós começamos, quem que estava na programação, e a gente vai moldando, né? Como foi a Mundial lá atrás, como ela é hoje, a estrutura de grade de programação. Mundial e você já estava no ar com o seu Valdemar Cilione. Valdemar Cilione. Eu entrei aqui, ele era o meu chefe, Valdemar Cilione. Gostava muito dele. E eu conversava com ele, e ele foi galã de radionovela. Para quem não conheceu, o seu Valdemar Cilione era da Rádio São Paulo. Rádio São Paulo, Rádio Nacional também. Nacional também. Era um galã de radionovela. Ele quis trazer radionovela para nós aqui. Não, e que voz, né? E que voz, né? De veludo. E passou a vida toda fazendo rádio e faleceu com mais de 90 anos. E a gente tem muito orgulho de ter trabalhado com ele. Sim. E ele ajudou a estruturar também a Vibe Mundial a Mundial, né? Na época, junto com a Miriam. Sim. Com a Miriam Morato, né? Aí depois veio Lucia Abreu, contando um pouquinho das histórias para vocês. Você já era psicólogo? Já, mas foi no percurso que eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu era psicólogo formado e atuando há muito tempo. Mas como a gente trabalha com o público e a gente quer passar muita informação,
Eu também fui professor de psicanálise e tudo mais. Aí eu resolvi fazer 2 coisas no percurso. Que foi, primeiro, o meu mestrado na PUC de São Paulo, em psicossomática e psicologia hospitalar, e depois o meu doutorado na USP, de psicologia social. E é por isso que eu também abordo tanto os temas sociais. Porque eu entendo que a gente não tem apenas uma influência da nossa própria mente, do nosso psiquismo. É claro que temos, mas então a humanidade evoluiu na área de saúde do modelo antigo, que ainda muitas pessoas acreditam e continuam com esse modelo, mas é o modelo antigo, que era o modelo biomédico, onde se via todos os problemas humanos do ponto de vista orgânico. Então, tudo é orgânico, né? Até problemas mais sérios, né? Neurose, psicose, tudo era orgânico. E aí houve uma transformação para o modelo biopsicossocial. Então hoje, quando a pessoa tem um problema, mesmo orgânico, a gente tem que investigar a parte biológica, a parte psicológica, porque tem muitos problemas físicos que vêm. Por exemplo, problema grande da atualidade, que provoca grande número de doenças. A gente não tem estatística, não pode dizer que é a maior parte, mas grande número de doenças, o estresse. O estresse. O estresse que a gente conhecia e falava lá atrás, nos anos 90, começo dos anos 2000, hoje a gente já olha de uma forma diferente, né? Sim. E ele traz outras doenças junto com ele, não é? Sim, porque, então, aí que entra a questão também dessa interação com a questão social, porque muitos psicólogos e psicanalistas começaram a perceber, bom, o nosso problema não é só individual, não é só eu sozinho na vida, mas é do ambiente, da sociedade, de tudo mais, né? Então, um autor maravilhoso do passado chamado Rollo May, um psicólogo e psicanalista norte-americano, maravilhoso, escreveu um livro chamado O Significado de Ansiedade, no qual ele disse, nos anos 1970, começou a era da ansiedade. A ansiedade tem 100% a ver com estresse, tem 100% de correlação com estresse. Então começou a era do estresse. E tem algum marco? Então, aí eu vou te explicar como começou na visão dele, que eu concordo. Era estudado antes o estresse? O estresse começa a ser estudado com Rancelli, né, um autor nascido em Viena. Você sabe que eu sempre falo que os que nascem em Viena são muito inteligentes. Você é de lá, né? Eu sou de lá. André Kepp, ele não queria de uma forma assim, imparcial. Imparcial, né? entendo. De uma forma assim... Entendo. Né? É uma mente brilhante. De uma forma assim... André Kepp neutra, é assim, gente. Neutra. Então ele começou com Rancelli. Mas a grande descoberta importante também foi essa do Rollo May. E ele explicou por quê. Ele disse assim, olha, antes nós vivíamos numa sociedade que era assim, a gente voltava para casa, meus pais viveram isso, avós e tudo mais. Eu me lembro até de alguma coisa semelhante em São Carlos. Uma vez eu fui para São Carlos, meu pai é de São Carlos, Norberto Kepp, acho que todos vocês nosso conhecem. Comunicador aqui também. Então, antigamente a pessoa voltava para casa e tinha sofás e poltronas que as pessoas sentavam e conversavam. Sim, todo mundo batia papo. E aí recebiam visitas. Sim, coisa rara hoje. E eu me lembro de um tio meu, hoje já falecido, né? Que eu fui quando era menor, né? Adolescente, começo da adolescência. E aí eu achei tão, assim, bonito, né? Que eles estavam num círculo, né? Com poltronas e sofás, e ele recebendo e conversando. Kepp, fala sobre São Paulo, quais são as novidades. Então era uma época, você imagina, você trabalha durante o dia, chega num determinado horário, chega em casa, conversa com as pessoas,
procura resolver os problemas conversando em casa. Uhum. E esse círculo me lembrou muito depois, quando eu estudei, o que os índios norte-americanos faziam e algumas tribos ainda fazem. Eles logo no começo do dia, eles sentam também num círculo, fazem uma fogueira ao centro e conversam sobre os sonhos. E como é importante os nossos sonhos, né? Então você imagina, no passado, você chegava em casa, conversava, jantava em família, chegava a conclusões importantes, porque hoje, o que aconteceu? O pior de tudo é que nós perdemos o tempo para refletir. O que foi feito? O que o Rollo May descobriu? Ele falou assim, olha, hoje o sistema, vou chamar de sistema, o pessoal dos anos 1970 sabe bem o que é isso. O sistema, né, econômico, social, começou a fazer com que as pessoas fizessem muitas atividades e muito rápido. Então a pessoa hoje não tem mais tempo para refletir, para pensar. Está sempre ocupada. Para conversar. E isso é que gerou estresse. Então, esse aumento do ritmo, acelerando o ritmo das pessoas, é que gerou a era da ansiedade. Porque uma das questões de ansiedade é a pressa, é a pressão que a pessoa vive, é uma das características, um dos fatores de ansiedade. Então, na vida atual, a gente tem tanta pressa, tanta pressão, que fica ansioso. E aí não reflete. Simplesmente age, que é tudo que o sistema quer. E se eu não reflito, eu não acalmo a minha mente. Aí eu entro num looping, né? Sim. É o estresse, a ansiedade, aí entra síndromes, entram outras questões mentais aí, não é? Exatamente Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Tempos Modernos do Charlie Chaplin, vale a pena conferir. Exatamente, quer dizer, ele ficava lá girando as porcas o dia inteiro, só fazendo isso, né? E ele saía na rua. O braço já estava naquele movimento. Já estava naquele movimento. E a mente dele já estava nisso, né? Condicionado. Condicionado. Como a gente condiciona os animais, né? A fazerem, né? A ficar quieto na hora certa, dar patinha. Ou seja, nos transformaram em animais. Só que a diferença, né? Nós somos, né? Só que a gente raciocina. E a hora que a gente parou de raciocinar de uma forma constante, com a mente limpa, é que começou a gerar o problema. Exatamente. Que pensar a gente pensa, raciocinar a gente raciocina. Mas a forma como eu utilizo isso, o momento que eu me dedico a isso, é o diferencial, não é? Sim. Só que a gente pensa como o sistema quer. Então o sistema, ele molda o nosso pensamento para que a gente não pense de modo diferente. Um exemplo. Se eu entro numa faculdade e lá todo mundo pensa de uma certa forma, eles me moldam a pensar da mesma forma. Exatamente. Independente de eu ter tido uma história antes pensando de forma diferente. Sim, exatamente. É isso. E é tudo moldado para o sistema, porque aí o que ele descobriu basicamente? Então fizeram uma sociedade em que você é um mero mecanismo, uma mera máquina. Porque essa foi a crítica do Charlie Chaplin. Era industrial, né? Então, a era industrial iniciou isso. Então, você é uma peça da máquina. Eu faço parte da engrenagem. E se eu não fizer parte do sistema que foi comandado por eles, eu faço que essa engrenagem desande. Exatamente. E é o que ela não pode acontecer. Atrapalha o sistema. Atrapalha o sistema. E com isso também o estresse, a ansiedade, acabou gerando outros problemas. Por exemplo, quando a gente fala de burnout. Todo mundo fala agora de burnout, mas eu acho que a gente associa ao trabalho exacerbado. Mas pode ser outras questões também, né? Porque eu estou sendo cobrada e eu coloquei na minha mente que eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso estar presente. E isso dói, né? O burnout é o extremo do estresse do trabalho. É o extremo. É o extremo do estresse do trabalho. Ou seja, quando a pessoa chega naquele extremo, e burnout é a chama apagou.
A chama apagou. Então, energia zero. no começo, inclusive, se pensava que não haveria cura para o burnout. Se a chama acabou, o que vamos fazer? Como reacender, né? Mas, na verdade, existe sim, e geralmente a pessoa é afastada do ambiente de trabalho, porque é considerado estresse do trabalho. Então, ela é afastada e aí ela tenta se reerguer. Aí a psicoterapia ajuda muito, a psicanálise, né? Eu, particularmente, sou sempre um defensor da psicanálise, porque a psicanálise, ela pensa e ela pode ser contra o sistema. Eu vou te dar um exemplo. Na Argentina... Porque eu não tenho uma sociedade por trás? Então, uma sociedade da função? Uma sociedade de psicologia, por exemplo? Sim, também tem isso. Tem essa questão de conselho. Sim, a palavra era essa. Sim, libertos de conselho e tudo mais. Mas a psicanálise, ela faz com que a gente reflita, porque ela é filha da filosofia. A psicanálise é filha da filosofia? Sim. A psicanálise é uma mescla de filosofia com ciência. Ela não é ciência pura. Uhum. Então, por exemplo, outras áreas da psicologia experimental são ciência pura. Desenvolveram a partir da observação do comportamento humano. Tá. Como a psicanálise tem um conteúdo filosófico muito importante, os principais autores da psicanálise estudaram filosofia. Então, Lacan estudou Hegel, estudou Heidegger, Lacan estudou os principais filósofos e tudo mais. E o Lacan também faz uma crítica. Ele fala assim: nós estamos caminhando para uma sociedade tecnocrática, onde as pessoas não sabem mais pensar. Então criamos super especialistas, mas que não sabem pensar em outras áreas. Uhum. Então vamos criar o cirurgião que vai cuidar apenas de artelhos da mão, artelhos do pé. Então ele só sabe de falar isso. Então ele vai estudar a vida inteira cirurgia dos artelhos, anatomia dos artelhos e tudo mais. Uhum. Ele sabe tudo de nada. Quando hoje já surge uma tendência oposta de voltarmos a termos homens universais que sabem um pouco de tudo. Então isso que nós precisamos, porque aí eu sei quando o outro está me enganando. Porque eu compartimentar pode ser muito bom, porque eu me especializo naquilo, mas eu preciso ter uma abrangência mental do todo. Sim. Porque aí eu olho para esse ser na sua totalidade. Sim. E eu olho para a sociedade e sei exatamente onde ela está me enganando. E sei exatamente os direitos que eu tenho. E sei exatamente como eu posso evoluir, me libertar. Uhum. E quando alguma pessoa tenta ir por caminhos enganosos, eu já consigo me libertar. Porque você tem o start mais rapidamente. Sim, por causa da filosofia. Porque o que nos faz pensar é a filosofia. Sim. Cada filósofo nos ensinou a pensar de um jeito. Então é isso que está faltando, aquele momento de reflexão, de conversa. E conversando a gente chega a um denominador comum, né? Sim. Porque a hora que eu falo, eu também me ouço. Sim. Aí eu presto atenção no que eu estou falando e se eu tiver um ouvido atento ao que você também está me dizendo. Uhum. Exatamente. Por isso que na psicanálise... Paramos de pensar, né? Por isso que na psicanálise é tão interessante, paramos de pensar, exatamente. Paramos de pensar. Na psicanálise é tão interessante porque eu aprendo muito com os clientes. Não é só o cliente que aprende comigo. Sim, porque tem pergunta, resposta. Quando ele fala da situação de vida dele, ele está me ensinando. Está me ensinando a realidade atual. Por exemplo, como é que eu sei como é estruturada a vida afetiva na atualidade, né? Que já passamos até da fase dos amores líquidos, né? Já houve essa fase. O que são amores líquidos? Então, é um trabalho do Zygmunt Bauman, e é sociólogo, né, polonês. Então ele chegou à conclusão que na atualidade não tem mais aqueles vínculos fortes, os vínculos são líquidos. Então no passado você tinha relacionamentos sólidos. Hoje... Ah, entendi. Hoje é tudo líquido. Então...
é o pegar. Aliás, antes era o ficar, agora é o pegar. E o pegar, que muitas vezes, olha como está agora, né? Porque evoluiu. Não sei se para melhor ou para pior, mas evoluiu. É um pegar que você já não pode demonstrar muito afeto. Porque se demonstrar afeto, e daqui a pouco a gente fala do migtal, se demonstrar afeto, o outro fica com medo de vínculo. As pessoas não querem mais vínculos. Não querem mais vínculos. Especialmente os homens. Que é o migtal. Migtal. M-G-T-O-W. Que é o seguinte. Migtal. É um comportamento novo dos homens, né? E isso eu estava aprendendo, inclusive, quando eu estava M-G-T-O-W. Vê na internet T-O-W. Então é o seguinte. O que aconteceu? Vamos falar de relacionamento homem-mulher e relacionamento também entre os mesmos gêneros e tudo mais, homoafetivos, né? Vamos usar esse termo, né? Mas o que aconteceu entre o homem e a mulher? Nos anos 50, principalmente, o movimento feminista, que é um movimento maravilhoso de emancipação da mulher, até então era basicamente a emancipação da mulher, o que é legítimo. A mulher passou a votar, passou a ter direitos que ela não tinha. Eu acho um movimento lindo e maravilhoso. Mas, nos anos 1950, tivemos algumas estudiosas um pouco mais radicais. Nós tivemos a queridíssima Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, que escreveu um livro chamado O Segundo Sexo, que marcou a época e tal. Então tivemos pessoas razoáveis. Mas algumas mulheres mais extremadas tinham muito ódio dos homens. E dizia, a única solução é quando tinham palavras de muito ódio, quando nós destruirmos os homens, porque os homens são responsáveis por tudo. E, de fato, as mulheres passaram situações muito difíceis nas mãos dos homens. Mas talvez a solução não seja essa, né? Uma solução de continuidade da briga, do conflito, do ódio, né? E aí, então, aí com o feminismo mais exacerbado, começou a famosa, muito falada, né, guerra dos sexos, né? Então a convivência foi ficando cada vez mais difícil, porque havia muitas brigas. Então, se a Revolução Feminista, como é chamada, né, foi feita nos anos 1950, a Revolução dos Homens já estava até previsto lá na PUC, seria em torno de 2010, e aconteceu exatamente em 2010 foi esse movimento. Foi isso mesmo. Que é o seguinte, a reação dos homens ao movimento feminista não foi um movimento que saía nas ruas, fazia panfleto, livros, nada disso. Foi um movimento mais individual, quietinho, silencioso. Os homens que decidiram não ter mais vínculos. Porque começaram a raciocinar da seguinte forma, não vou dizer se estão certos, não vou dizer que estão errados. Bom, eu vou para um relacionamento no qual eu vou casar, vou ter que sustentar uma família, vou ter que ser responsável por esse núcleo familiar. Qualquer problema que aconteça, a sociedade toda vai dizer você é um fracassado. Então, já tenho, vamos supor, o homem tem 2 filhos, perde o emprego, não tem mais como sustentar os filhos, a sociedade inteira vai dizer, você é um fracassado, você não serve para nada, olha aí, teus filhos estão passando necessidade, a culpa é sua. Então, o homem, de certa forma, percebeu que nestes vínculos estão embutidas responsabilidades muito duras, muito fortes. E estes homens já são de uma geração que não foram preparados para serem provedores, para pegar essa bucha e ir até o fim. Então eles começaram a raciocinar, por que eu vou ter um vínculo, ter um casamento, no qual eu vou ser responsável por tudo, se qualquer coisa der errado a responsabilidade é minha, tudo mais, etc. Foi assim que raciocinou. Se o raciocínio está certo ou errado, não importa. É outra coisa.
Não importa. O tempo passa. Quer concluir? Ah, sim, só do MGTOW. Então o MGTOW resolveu que queria viver sem vínculos. Esses homens, então, a gente pode chamar de MGTOW. MGTOW. Gente, quanta coisa nova. O André, ele traz esses termos novos pra gente aqui na Vibe Mundial, né? O primeiro bloco tá acabando. Acabou, Opa. Na verdade. Eu quero que eu nem apresentei, né? O divã de André Kepp. Ah, sim. Toda sexta-feira. Sexta-feira, 17h30, 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Ele tá sempre ao vivo, gente. E nas quartas, Ah, que eu estou ao 23 vivo. horas? Agora tá 22h30. 22h30, toda quarta-feira, André Kepp aqui na Também. Vibe Mundial, sempre com E um ao tema vivo. interessantíssimo. Ao vivo, ele vem ao vivo, ele chega aqui com a pastinha dele, o caderninho, vai fazer programa ao vivo, com live, você confere tudo no nosso YouTube. Quem quiser contato com você, Então, sabe o WhatsApp? 99 Ah, 684 2357. código 11 99684 2357. Corre, pega papel e caneta que daqui a pouco a gente repete. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Eu tô hoje no Mundial e você conversando com ele, André Kepp, a nossa prata da casa. Opa, obrigado. Estamos de volta, hoje eu tô conversando com ele, André Kepp, do programa... O divã de André Kepp. Ele ia tomar o chazinho dele, eu impedi. O divã de André Kepp, toda sexta-feira, às 17h30, aqui na Vibe Mundial. E toda quarta-feira, às 22h30, também aqui na Vibe Mundial. Vocês sabem, né, gente? Eu já falei no primeiro bloco, ele faz sempre ao vivo. Todos esses vídeos estão aí disponibilizados para vocês, tanto no YouTube da Vibe Mundial, e ele também coloca no YouTube dele. André Kepp? Sim. O divã de André Kepp. O YouTube é o divã de André. Aí não tem erro, já é o divã do psicólogo, do psicanalista. Ele está aqui. Terminamos o bloco anterior falando que eu ia repetir o telefone e falando de MGTOW. MGTOW. Pesquisem, porque acho que muitos homens que estão ouvindo e muitas mulheres que se relacionam acabam se identificando com o MGTOW. Sim. Exato? Repetindo o telefone de contato, gente, pegou papel e caneta? Código 11 99684 2357. 99684 2357. Você atende aqui na Augusta? Eu agora mudei da Augusta para Rua do Bosque. Também está perto, não é distante. Atendimento é sempre presencial, André? Então, a área da psicologia, psicanálise, como que ficou isso? Na atualidade, depois da pandemia, você tem a maior parte dos atendimentos à distância. Tá. Então, o presencial voltou recentemente, mas voltou com força, porque quando as pessoas... alguns clientes falam assim, mas veja bem, eu não gosto de falar com uma tela. A maior parte dos clientes aceita normalmente e eu realmente acho que não muda nada. No caso da psicanálise, da psicologia, não tem interferência nenhuma. Na medicina é outra história, né? Mas no caso da psicanálise, da psicologia, não muda nada. Mas esses que voltaram ao presencial, eles dizem assim, para mim é diferente. Para mim uma sessão feita presencialmente é outra coisa. Eu me sinto mais à vontade. Olho no olho, né? A interação é diferente. A interação é diferente. Quem quiser aí é tanto psicologia como psicanálise, depende. Precisou de ajuda, procura André Kepp. Pronto. Não é nesse telefone, 99684-2357, manda mensagem, conversa com ele, que aí vocês se acertam. Até para conhecer todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo. E dentro dos seus estudos, além de você olhar, né, que a gente estava falando de... Se você perdeu o primeiro bloco, gente, tem que ouvir depois. Porque ele falou de feminismo, ele falou do MGTOW. Vamos entender isso, porque é da era da ansiedade. Da era da ansiedade, do estresse. É um movimento que nós estamos vivendo na sociedade. E não dá para a gente virar as costas para isso. Sim. Não é?
falando de relacionamento, a gente precisa saber como estamos nos relacionando e como isso está mexendo com a gente. Sim. Não é verdade? Falando de estresse de ambiente de trabalho também. Uhum. Sim. Ou seja, a nossa sociedade, então, desde os anos 1970, ela está vivendo essa era da ansiedade. Aí veio uma outra psicanalista, chamada Elisabeth Roudinesco, e disse que a partir dos anos 1990, entramos na era da depressão. Só que aí as pessoas pensam, puxa, que bom, né? Então nós saímos da era da ansiedade, entramos na era da depressão. Oh, que bom! Acumulou. Acumulou. Então hoje estamos tanto na era da ansiedade quanto na era da depressão. E uma pessoa pode passar por todas as questões? Ela Sim. pode estar com estresse, ela pode estar ansiosa e ela pode estar deprimida? Isso é muito frequente na atualidade. Os dois grandes problemas da atualidade, ansiedade e depressão. Basicamente são os dois grandes problemas. E geralmente a pessoa tem um consórcio dos dois. Geralmente. Que coisa, né? E quando que esses tratamentos acabam sendo encaminhados para um psiquiatra? Boa pergunta. Quando, vamos dizer, você tem uma depressão maior, então tem um transtorno chamado transtorno depressivo maior, transtorno de depressão maior, que é uma depressão grave. Como a pessoa tem muitas ideias suicidas, se você não reduzir de uma maneira neuroquímica, corre-se o risco dessa pessoa se suicidar. Uhum. Então aí que entra o trabalho do psiquiatra. Quando o psicólogo, o psicanalista percebe esse grau, já agora, tem um trabalho conjunto. Sempre entendendo que o trabalho do psiquiatra é um trabalho medicamentoso e neuroquímico, que tem uma vantagem, tem uma desvantagem. A vantagem é que o efeito é imediato. Então, por exemplo, uma medicação psiquiátrica para um caso mais grave de uma psicose, ou para outros casos graves, vai ter um começo de efeito depois de uns 10 dias, o que é muito rápido. Uhum. Mas, se a pessoa não trabalhar com a mente, ela vai ter que tomar essa medicação a vida inteira. O que não é bom. E outra coisa, né? Eu acredito que a gente precisa também falar e receber o apoio desse psicólogo que está colaborando com a gente para poder entender o que está acontecendo dentro desse corpo, não é? Sim, porque também é o seguinte, o nosso problema não é neuroquímico, o nosso problema da mente na vida é um problema mais profundo, tem a ver com infância. É emocional? Emocional também, basicamente emocional. Tem a ver com a infância, tem a ver com tudo que eu vivi na minha vida, minha ideia de vida, minha ideia de mundo. Então, o problema, por exemplo, da ansiedade não é um problema que se resolve com química. É um problema que eu preciso resolver profundamente aqui dentro de mim e descobrir por que eu me tornei tão ansioso. Tem influência social, mas tem toda uma influência psíquica. Ou seja, como foi a minha educação? Desde casa. Então, como é que era o ambiente em casa? Era um ambiente tranquilo? Porque, geralmente, o que se pensava antes da psicanálise, né? Se pensava nesse ambiente familiar ideal, né? A mãe perfeita, o pai perfeito, o filho... E não existe isso. O máximo que existe é como o Winnicott falava, uma mãe suficientemente boa. Quando a mãe é suficientemente boa, já está bom. Uhum. Não tem a mãe perfeita. E também não tem um filho perfeito. Sim. Então nós carregamos os problemas desde a infância, desde o ambiente familiar, e precisamos trabalhar na mente. Porque a psicanálise ela é psicodinâmica. Ela entra no dinamismo da mente e modifica lá dentro. Porque a gente também não tem controle sobre isso, né? Quando a gente nasceu, a gente era criança, os nossos pais tinham um ritmo de vida, um estilo de vida e um pensamento diferente. Sim. Não é? E foram evoluindo conforme a gente ia crescendo. Sim. Não é isso?
Sim. E tudo que nós assimilamos até na primeira infância, até principalmente os 7 anos de idade, tudo que foi dito foi assimilado, sem muito filtro. Depois, na adolescência, a gente adquire um certo filtro, e na fase adulta a gente tem um filtro maior. Quer dizer, se a pessoa fala alguma bobagem, a gente desconsidera. Então, tudo isso ficou no nosso inconsciente. Então, nós precisamos trabalhar com a pessoa no sentido dela conscientizar tudo que está lá no inconsciente, trazer à tona e trabalhar. Então, é mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui uma linha que joga para o inconsciente. A questão está aqui no inconsciente. O que o psicanalista faz? Ele puxa, trabalha aqui em cima, e quando voltar, já volta melhor. Entendi. Perfeito. Você acha que a gente utiliza o pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia para achar desculpas na transformação que está acontecendo no mundo? Ou realmente existe um pré-pandemia, um pandemia e um pós-pandemia? Então, a pandemia, vamos dizer assim, a cada 100 anos, né, você tem uma grande pandemia. Então, há 100 anos atrás teve a gripe espanhola, né? Vamos ser bonzinhos, vamos dizer que é uma mera coincidência, tá. mas eu lá no fundo não acredito que seja. Então, eu entendo da seguinte forma: nós estamos num mundo em que existem pessoas dominando esse mundo do sistema, pessoas muito perversas. Uhum. E que criaram uma sociedade muito ruim para a gente viver. Então, na verdade, ao criar essa sociedade, nós temos quase todas as indicações de que eles acreditam que tem muita gente no mundo e que uma das soluções seria diminuir a população. E tem algumas estratégias. Antes a gente não podia falar isso, né? Mas eu falava aqui na rádio. Mas ninguém queria comentar, todo mundo. Mas tudo indica que esse vírus foi produzido em laboratório. Mas que atingiu muita gente. E que, produzido em laboratório, a única questão que fica é se foi solto propositalmente para provocar a pandemia, ou se escapou, né? Vamos ser muito bonzinhos, escapou. Escapou, já com a intenção de reduzir a humanidade. Exatamente. Ok, e você acha que as pessoas com essa vibração que tomou conta, acredita que antes eram de um jeito e hoje são de outro? Ou a vida tentou voltar a uma normalidade? Porque esse negócio de novo normal não enrola, né? Não enrola. Não existe o novo normal. Não tem novo normal. Ou você toca a tua vida do jeito que tem que tocar, ou... Porque a gente tem uma formação, a gente tem um mapa, a gente tem uma história de vida. E a gente caminha para frente. E aí que eu vou falar uma coisa bem interessante sobre o sistema. O sistema é perverso. Mas... sempre que alguém fala que ele é perverso, o próprio sistema diz, é a teoria da conspiração. Tá. Então a gente vai utilizando de desculpas. Então o sistema faz o seguinte, ele faz com que as pessoas pensem da forma que ele quer que pensem. Cada um que pensa um pouquinho diferente, não, mas olha, isso aqui não está certo. Teoria da conspiração. Por muito tempo que eu falava aqui na rádio, que o vírus foi produzido em laboratório, nós temos as evidências disso. Por muito tempo, o vírus tem até patente, para vocês terem uma ideia. Esse vírus tem patente. E eu, num dos programas aqui da Rádio Mundial, falei o número da patente. Esse André é muito corajoso. Só que depois, aquelas páginas da internet que informavam a patente, eu acho que foi um descuido. Sumiram. Nunca mais eu achei o número. Mas está lá gravado num programa antigo. Então, realmente, nós temos aqui um problema social muito sério,
querem que as pessoas pensem conforme o sistema, e tudo que, vamos dizer assim, é contra o sistema, eles têm um argumento muito simples e sempre repetido: teoria da conspiração. Então, que seja a teoria da conspiração. Porque aí cada um vai pensar da forma que quer, né? E até onde nós vamos ser dominados por um sistema, não importa qual deles. E o que eu digo em resposta a eles que dizem que é tudo teoria da conspiração, é que não é teoria da conspiração, é prática da conspiração. Ah, não é teoria, é prática. Você comentou comigo ali nos bastidores sobre transição planetária. Tá. De que forma você enxerga essa transição? Eu enxergo que não existe outro caminho. Hoje, por exemplo, eu fiz um programa muito forte, que eu mesmo disse... me confundi, foi ontem. Sim. Eu me confundo, às vezes. Porque eu estou sempre aqui ao vivo. Toda hora. Toda hora, então às vezes me confundo. Não, foi ontem. Sim. Que eu fiz o programa, mas foi um programa muito forte, porque diz o seguinte: a economia do mundo quebrou. Se você tem o maior país do mundo, o país mais rico do mundo, devendo mais, eu vou falar os números, parece piada, parece brincadeira, devendo mais de 30 trilhões de dólares. Não existe essa quantidade de dinheiro no planeta. Bom, mas eles devem... A Casa da Moeda não vai produzir esse valor. Não tem como. Mas eles devem mais de 30 trilhões de dólares. Então, é o seguinte, recentemente teve uma reunião internacional, o Congresso norte-americano aprovou que o aumento do teto de gastos e tudo mais, mas não resolveu o problema. O sistema econômico quebrou. Todo mundo sabia que um dia ia quebrar. Os próprios autores do sistema. Então, são eles, via Fórum Econômico Mundial, que dizem assim: tem que fazer um reset, tem que fazer um apagão, tem que começar tudo do zero. Só que se fizer um reset do jeito que eles fizeram, vai quebrar lá na frente de novo. Então não pode ser um reset com eles liderando o movimento. Tem que ser um reset para uma transição planetária, tem que ser um reset em que cada país tenha de volta o Banco Central para si mesmo, porque o Banco Central é dos banqueiros e não dos países, isso é gravíssimo. Tenha de volta seu Banco Central, e com isso nós podemos fazer uma nova economia, uma nova política, uma nova sociedade, e eu diria, não tem mais jeito, não tem mais como manter o sistema antigo. O sistema antigo ruiu, acabou, não tem mais. E você acredita que nós estamos partindo para essa transição? Já. Na minha opinião, aqui é opinião. Tá, e opinião, não é estudo. Que é o seguinte, nós estamos no ápice da transição, agora, justamente, e assistindo, por isso que a gente assiste coisas assim no mundo muito ruins, mas ao mesmo tempo muito boas. Então, coisas incríveis acontecendo, de um outro lado, coisas péssimas acontecendo o tempo inteiro. Bem e mal, assim. Então, eu acho que chegou no ápice porque temos o bem e o mal mais ou menos em equilíbrio agora. Entendo que antes o mal prevalecia de uma forma absoluta no mundo, né? Mas agora já temos esse bem e mal. Isso já é indício de que rumaremos. Eu entendo que o final de todos esses problemas mais graves, inclusive a possibilidade de guerra, é forte. É forte. Mais guerra. Poderemos ter, então, uma guerra mundial. Porque agora é uma guerra localizada entre a Rússia e a Ucrânia. Mas poderemos sim ter uma guerra mundial. Existem pessoas que querem, poderosos que querem essa guerra mundial. Mas entendo que o final de tudo isso será no ano de 2029. Não está tão longe. 2029, não está tão longe. Porque muitos falam, a transição planetária vai acontecer em 2050. Não, nós estamos... não é uma coisa que vai acontecer lá na frente, porque nós já estamos no meio dessa agitação toda. Já está acontecendo. Já está acontecendo. A realidade é essa, né?
Por isso que o planeta está em convulsão. E como nós nos preparamos para tudo isso? Porque a gente fala muito da Matrix, né? Mas tem uma Matrix, mas tem também uma realidade. Aonde eu me insiro nisso? Quando que eu percebo que eu estou na Matrix? E quando que eu me trago de volta para a minha realidade? Então eu vou começar a falar... vamos falar de coisas avançadas, que a Rádio Mundial acho que é a única que tem essa possibilidade. Porque às vezes a gente acaba pensando coisa, falando, gente, como que eu caí nisso? Eu estava na Matrix? Sim. Eu diria que nós precisamos agora ir para a quinta dimensão, e eu entendo que esses modos, né, particulares, né, então, por exemplo, a oração, a meditação, o mantra, nos levam para essa quinta dimensão. Então, mesmo durante o dia, eu estou aqui, tal e tal e tal, estou me sentindo mal, eu começo com um mantra aqui. Uso, respeitando todas as religiões, né? Começo aqui com o meu mantra. Mesmo que eu não saiba, eu já estou indo para a quinta dimensão, que já vai além de tempo e espaço e além da Matrix. Eu elevo a vibração. Elevo a vibração e saio da Matrix. Tá. Aí, quando eu elaboro um pensamento, uma solução, etc., quando eu volto para a Matrix, eu tenho toda a intuição e toda a resolução do problema. Então, hoje, nós precisamos pensar muito na realidade 5D. Que é a quinta dimensão. Quinta dimensão. E é um salto quântico, né? Sim. Uau. A humanidade, ela está preparada para isso? Nós estamos, né? Então, eu acho que aí a gente falou muito da sociedade, mas aí eu entro no individual. Cada um de nós pensa de uma forma, age de uma forma e automaticamente vibra de formas diferentes um do outro. Mas a gente se conecta com pessoas que vibram na mesma, né? Que estão na mesma vibração, a frequência. Estamos prontos. Agora, o que está havendo no planeta é o seguinte, é um despertar. Então, e é surpreendente quando a gente observa quantas pessoas estão despertando até a iluminação, do despertar até a iluminação. Tá. Né? Agora, o que vai acontecer na minha também, de novo, opinião? Nós vamos ter uma massa crítica, que na minha visão não precisa ser tantas pessoas, que elas já funcionarão em quinta dimensão, já funcionarão de um modo transpessoal mais avançado, e isso vai ser suficiente para iluminar todo o planeta. Tá. E para fazer com que muitas pessoas sigam. Então a transição planetária será de dentro do ser humano para fora, não de fora para dentro. Começa da gente. Exatamente. Começa de cada um de nós. Exatamente, é isso. Não tem como ficar buscando no externo. Ai, um dia isso vai mudar, não é isso? Exatamente. Quando que isso vai mudar? Começa mudando aqui dentro. Sim. Sensacional, né? Sim. Porque aí a gente pode até conseguir impedir uma guerra? Se a gente tiver força? Eu diria que esta agora talvez não. Porque está muito próxima. Está muito próxima, mas não dá tempo. Mas a partir dessa, eu acredito que não haverá mais guerras no planeta. Que assim seja, né? Que assim seja. André Kepp, o programa... Maktub, né? Maktub! Não Opa. tem erro, Maktub. André Kepp, o programa está terminando. Já vou pedir para você deixar uma mensagem para nós. Você indique as suas redes sociais. Você traz essa luz para a gente, né? Nesses programas, fazendo com que a gente pense cada vez mais. Não é complexo, basta prestar atenção, não é isso? Presta atenção no que está acontecendo, não quer ler, mas ouve quem está estudando, em todas as áreas, na sua área de interesse. Cada um de nós faz um trabalho diferenciado, né, André? Então, como uma mensagem final, eu diria para você, né, que está nos assistindo neste
sábado tão cedo, tão cedo. A gente tem muita coisa para fazer hoje ainda. e que seja um estímulo para você ter o seu despertar, ou se você já teve o seu despertar, continuar no seu caminho em sentido da iluminação. E o que eu diria é que todos os caminhos são válidos, porque não importa de onde partimos, importa como caminhamos. Então, entendo que, e numa certa alegoria, vamos imaginar uma grande estrada, não existem seres melhores nem piores. Existem os que estão mais adiante, os que estão mais atrás, mas todos iguais na mesma estrada. Somos iguais, né? Somos irmãos. Todos iguais. Telefone de contato, André Kepp. Então, 996842-357. Rede social, André Kepp? Então... Ou Divan do André Kepp? YouTube. O Divan. É o melhor caminho para você, é o YouTube. O Divan de André Kepp, Kepp com 2 P's. Porque eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok. Aí eu acho como André Kepp, né? Também. O Divan de André Kepp, telefone de contato, código 11 996842357. Muito obrigada, Muito André. Obrigado, você. Sucesso para você, viu? Vida longa aqui na Vibe Mundial, sempre. Tamo junto. Muito Aprendemos tanto hoje, gente. Olha, começamos o dia daquele jeito. Muito obrigada, viu, André? Muito sucesso e ouçam, assistam o Divan de André Kepp toda sexta-feira, 17h30 e quarta-feira, 10h30. 10h30 da noite, 22h30. Mundial, e você vai ficando por aqui. Antes de terminar, já vou deixar o convite. Hoje e amanhã tem Bazar Místico, a Vibe Mundial está participando. Nós temos um auditório repleto de palestrantes que são comunicadores aqui da Vibe Mundial. Essa edição do Bazar Místico fala de Santa Sara Kali. Passamos aí pelo dia de Santa Sara, então bem místico mesmo, né? Então é um evento muito gostoso para estarmos, para nos conectarmos e para a gente poder se abraçar, porque a gente gosta de um abraço. Não, André? Opa! Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia a partir das 10 horas da manhã e de segunda a sexta, 16h30, tem Mundial e você sempre ao vivo aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo e até lá.